paz do Senhor, queridos irmãos. Gostaria de me apresentar a vocês. Sou missionária Jeane Gonzaga, esposa do pastor Valdinei Gonzaga. Servimos ao Senhor na Assembleia de Deus em Belém, na Igreja da José Machado. Somos pastoreados pelo pastor Cláudio Santos. Pela misericórdia de Deus, também sou professora da Escola Bíblica Dominical na classe de mulheres. É uma honra para mim compartilhar o conhecimento da palavra de Deus por meio deste canal da EBD. Inovadora, né? Nossa EBD inovadora. Agradeço ao Deus, ao pastor Paulo Neves, pelo convite que nos fez estarmos aqui compartilhando esta palavra, a palavra do Senhor. Deus em Cristo continue abençoando esse lindo trabalho, que alcance a todos nós que temos este desejo de aprender mais de Deus. A lição de hoje, que nós vamos refletir, que nós vamos aprender juntos, é a lição de número 13. Nós temos que vai tratar, que tem como título Boaz casa-se com Ruth, né? E gera filhos. Que maravilha, né, queridos? É uma linda história em meio a um período tão difícil, né? Mas que nós vemos aí uma história que inicia triste, mas que tem o seu final feliz. Então, nós podemos trazer muitas lições para os nossos dias, para hoje, para nós. Os objetivos da nossa lição. Nós temos os objetivos da nossa lição. Conhecer o processo do direito da família no tempo antigo de Israel. Reconhecer a providência divina na vida de Noemi, a qual veio à tona no fim da história. Nós temos que reconhecer também que a prática do amor altruísta é um dever cristão também nos dias de hoje. O texto áureo diz assim: Então as mulheres disseram a Noemi: Seja o Senhor bendito, que não deixou hoje de te dar um neto, que será teu resgatador, e seja afamada em Israel o nome deste. Ruth 4, capítulo 4, versículo 14. A verdade prática diz: Deus tem o mundo em suas mãos, e os seus olhos procuram os fiéis na terra. Olha que maravilha, que verdade prática linda, queridos. A história de Ruth, queridos, é uma história incrível, né? Como já citei, que inicia tristemente em período de crise. Porém, Deus manifesta a sua divindade, o seu poder na vida desta família, e essa história termina com um final feliz, com um final lindo, com um final que somente Deus pode fazer na minha e na tua vida. O livro é do mesmo período de Juízes, como já foi falado. Nos dias em que julgavam juízes, é uma demonstração de fidelidade e amizade num período de apostasia. Sobre o livro de Ruth, Giuseppe Angus afirma: há nesse livro notáveis exemplos de fé, de paciência, tá? De zelo e de amabilidade, ensinado ao mesmo tempo como Deus cuida especialmente dos que nos interessa e convém, tirando o mesmo bem do que nos parece mal. É assim que o Senhor faz. Toda a história de Ruth, a morte do esposo, logo em seguida, em alguns anos, a morte dos filhos, e esta mulher sozinha em uma cidade, né? E Deus manifesta o seu poder, né? Em meio a situações difíceis, Deus age, né? Deus muda a história, Deus manifesta o seu poder e faz toda esta situação mudar, né? E mudar para melhor, mudar para coisas boas, né? Então vamos lá. O livro de Ruth, ele apresenta Jesus Cristo como o nosso resgatador, tá? Isso é a simbologia do livro.
apresenta o Senhor Jesus como resgatador. A gente vai ver no final que tem essas características, que simbolicamente, né, que vai coincidir, vai denotar como Cristo, o nosso Redentor, o nosso resgatador. Tópico 1, direito transferido a Boaz. Vamos lá, vai do capítulo 4, está no capítulo 4, de 1 a 5. E o subtópico 1 fala, o processo legal. Boaz subiu à porta da cidade e assentou-se ali. Eis que o resgatador de que Boaz havia falado ia passando. Então lhe disse, ó fulano, chega-te para aqui e assenta-te. Ele virou e se assentou. Do terreiro da debulha, Boaz sobe à porta da cidade, um ponto de reunião de todas as pessoas, o lugar que, para comunicar as notícias, fazer negócios, um centro de decisões da vida social da cidade. Boaz estava ali para resolver a questão da rendição de uma viúva e da propriedade de um parente. Havia na cidade israelita uma lei que atuava nos casos de herança, de cuidado das viúvas e a provisão de herdeiros para viúvas sem filhos. A causa em questão era decidir formalmente qual dos homens, Boaz ou o parente mais chegado, seria o resgatador da família de Elimeleque. A gente viu que ela conhece Boaz, pede para que ele case-se com ela, porém havia uma decisão judicial legal em Israel que precisava ser tomada, né? Então, o lugar de comunicar notícias, de fazer negócio e de administrar justiça, o centro de decisões na vida social da cidade era a entrada da porta da cidade. Era lá, não havia um tribunal, não havia um ministério público na época, não havia, né, um lugar para julgamento como nós temos hoje, mas na porta do povoado de Belém, onde seria tratado publicamente e legalmente a questão do direito que foram transferidos a Boaz. Como isso acontecia? Como era que era dado esse processo legal, né, que é conhecido na Bíblia como uma lei, né? Se nós formos lá em Deuteronômio 25, do 5 ao 10, nós vamos ver que existe essa lei, existe esse direito, né? Quando viúvas sem filhos precisam resgatar a memória dos seus maridos, né? Precisam resgatar os direitos, né, de herança. Então havia essa lei do levirato. Este é o nome, lei do levirato. É um costume, né, do povo judaico, do povo de Deus, do povo hebreu, tá? Então existe essa lei e ela está lá em Deuteronômio. Então Boaz estava ali para resolver a questão da redenção de uma viúva e da propriedade de um parente. Havia o resgatador, o primeiro, que no caso seria o irmão mais novo do falecido, de Elimeleque, e a segunda opção seria Boaz, que seria um pouco mais distante. Estava entre o irmão de Elimeleque e Boaz. E Boaz estava ali para resolver. Tanto que ele diz, ô fulano, chega-te aqui e assenta-te. Ele se virou e assentou. Boaz já tinha reunido alguns homens ali na porta da cidade, né? Isso seria no caso de interesse do próprio parente mais próximo de fazer esse julgamento, dele poder reconhecer primeiramente que seria o resgatador da viúva e de Ruth. Porém, ele não fez. Boaz tinha pressa nisso. Então, Boaz diz, chega-te aqui, ó fulano, né? Chega-te aqui. Então, a causa em questão era decidir formalmente
qual dos homens, Boaz ou o parente mais chegado, mais próximo do seu marido, né, do Elimeleque, seria o resgatador da família? Quem resgatasse a viúva, resgataria a memória do seu falecido marido, resgataria a herança, resgataria, né, a genealogia até mesmo, né, a hereditariedade, né, não deixando a memória daquele homem morrer. Boaz, uma autoridade reconhecida na cidade, era um homem de posses, né? Boaz era um homem rico, um homem de posse, um homem conhecido na cidade, né? Esperava o parente resgatador passar ali, entrar na cidade. E ao ser avistado, foi convidado para aproximar-se. Senta-te aqui, ô fulano, né? Para resolver ali na porta da cidade, junto com aqueles testemunhos, aqueles homens que ali estavam. Assentando-se de imediato e rapidamente, né, o parente mais próximo assentou, para formar um quórum legal, que pode ser chamado de júri naquela época. Boaz convidou 10 homens dos anciões da cidade para servirem de testemunho, caso fosse necessário, os quais poderiam certificar-se e validar qualquer transação. Então, ali estava montado o júri, estava criado um júri, né? Uma sentença seria dada, algo seria julgado, reclamado, dado posse, né? Nós vimos ali que tem rejeição de posse, né? Transferência de posse. É um verdadeiro julgamento, como semelhante aos nossos dias, que transfere direitos, que dá posse, que dá causa ganha, né? Enfim. O segundo tópico vai tratar o outro resgatador. Está no capítulo 4 e versículo 4. Resolvi, pois, informar-te disso e dizer-te: cumpra na presença destes que estão sentados aqui e na de meu povo. Se queres resgatá-la, resgata. Se não, declara-mo, para que eu o saiba, pois outro não há senão tu que a resgate, e eu depois de ti, respondeu ele. Eu a resgatarei. Nós vemos aqui uma conversa, um diálogo, né, entre Boaz, o principal interessado, e o resgatador mais próximo, que teria que manifestar primeiramente o desejo de posse da viúva. Boaz explica ao parente sobre o caso em questão. Ele diz: resolvi, pois, informar-te, indicando que era dele a iniciativa de fazer aquela reunião. Foi a iniciativa de Boaz, né? E não do resgatador, que tinha os primeiros direitos a resgatar. E lhe disse que comprasse a parte da terra, na presença das testemunhas e do povo, tendo em vista a situação de Noemi viúva e sem herdeiros. Evocando o propósito da remissão e o dever legal de resgatador, Boaz oferece ao parente 2 opções. Quais foram? Se desejasse servir como parente resgatador, que o fizesse. Se você for resgatá-la, resgate logo. Se não interessasse ou se sentisse impedido, que também declarasse. Boaz lhe diz que não havia outro resgatador, só eles 2. Então ele joga ali, né, no julgamento toda a situação. Se tiveres que resgatar, resgata logo. Se não tiveres, também fala, porque só há eu e você para resgatar essa herança, né, esses direitos. É possível que isso tenha estimulado o ego do parente diante do único concorrente, né? Talvez ele disse: só tem eu e você, estamos concorrendo aqui, então eu resgatarei, disse ele. Porém, este resgatador não estava ciente, né, do que estava acontecendo. Ele não estava ciente de que aquela viúva estaria com heranças a serem herdadas, né? E que ela teria todo um direito em meio a esse resgate. Era necessário que ele
comprasse, né, os direitos de herança da viúva. Ele estava um pouco que meio desatento, né? Ele estava um pouco por fora do assunto, apenas declarou que ia resgatar. Mas quando soube que também teria que se casar com Ruth e que o terreno seria herança do filho que resultaria desta união, este resgatador mudou de ideia. Não quis prejudicar a herança dos filhos que levariam o seu nome, ou seja, ele teria outros filhos, além do primeiro que faria o resgate da memória do morto, do Alimeleque, né? E também os outros filhos não herdariam esses bens. Então, de uma certa forma, ele se sentiu prejudicado. E ele tinha outros filhos, ele tinha outra família, né, para sustentar. Então, isso pesou para esse resgatador. Talvez ele não tivesse tantos recursos financeiros como o próprio Boaz tinha. Boaz era um homem rico, talvez ele não tivesse essas condições. Então, isso desfavoreceu o primeiro resgatador na hora de decidir por resgatar a viúva. Cedeu todos os seus direitos e obrigações a Boaz. Como prova dessa cessão de direitos, ele tirou o sapato e deu a Boaz. E o sapato simbolizava a tomada de posse do terreno. Está lá em Josué 1:3. E tirá-lo era renunciar todo o direito de colocar o pé no terreno. Boaz redimiu a propriedade de Elimeleque e recebeu Ruth como esposa perante os testemunhos. Então, ali foi decidido. O primeiro resgatador não se viu em condições financeiras e familiar de assumir esta herança, né, do seu irmão mais velho, de Elimeleque, e então rejeita. Não, isso me prejudicaria os meus outros filhos que teria, prejudicaria a família que eu tenho agora, né? Não tenho recursos suficientes para poder resgatar tudo isso. Então, de uma certa forma, ele se sentiria prejudicado e naquele momento ele diz, resgata você, Boaz, resgate você. E como prova, né, ele cedeu todos os direitos e obrigações a Boaz. E ele cede, tira imediatamente o sapato e passa a Boaz este sapato. Era uma forma, era como se batia o martelo, era como se decidia. Você tem o direito, tá aqui, eu estou te dando o direito. Toma este sapato e você pode partir de hoje em diante, daqui em diante, assumir, resgatar, comprar, né, casar-se, gerar filhos nesta nova família e suscitar, né, ali a memória daquela viúva, do seu marido e dos falecidos no contexto. Então, foi dado o direito, foi batido o martelo, foi decidido. Vamos comentar o item 3, uma condição inesperada. Disse, porém, Boaz, no dia em que tomares a terra da mão de Noemi, também a tomarás da mão de Ruth, a moabita, já viúva, para suscitar o nome do esposo falecido sobre a herança dele. Isso pesou, né? A gente viu que esse dever do futuro resgatador pesou para ele. Então, ele rejeita. Antes do parente se dirigir às testemunhas e declarar que faria a redenção da propriedade, então Boaz explica para ele que ele teria que casar com Ruth e suscitar o nome do esposo falecido sobre a herança dela. Ao tomar conhecimento dessa obrigação, ele se viu, né, a gente já comentou sobre isso, que não tinha como fazê-lo. E prejudicaria sua família, sua herança, enfim, seus herdeiros. E ainda mais ter suas despesas aumentadas por sustento de Raquel e Noemi, ou seja, ele teria que herdar Noemi e teria que herdar Ruth. Isso pesou para ele financeiramente, levando à rejeição da herança, desse resgate. Então respondeu Boaz dizendo,
redime tu o que me cumpria resgatar. Para eximir-se de qualquer prejuízo pessoal, repete diante das testemunhas e do povo, porque eu não poderei fazê-lo. Ele teria que dizer isso. Ele teria que declarar isso com seus lábios. Eu não poderei fazê-lo, para que as testemunhas ouvissem o que ele havia rejeitado, Assim ele cumpriu a formalidade legal exigida, né? Agora Boaz tem a posse do direito de remir a terra de Elimeleque, casar-se com Ruth e prover um herdeiro para a família de Noemi. Então, nós vimos aí que foi uma decisão mais assertiva, mais acertada, dada pelo Senhor Jesus, por Deus, pelo próprio Deus. Então, ele direcionou e conduziu a história. Ele cumprirá a promessa que fizera Ruth de ser o seu resgatador. Está lá onde? No capítulo 3 e versículo 13 de Ruth, que diz: eu farei tão certo como vive o Senhor. Então, aquele homem era um homem temente a Deus, era um homem que cria, né, no Senhor, tinha fé no Altíssimo, cria em Deus e tinha palavra. Aquilo que ele falara, ele cumpria. Isso aí são exemplos de um cristão, né, de um servo, de uma pessoa que teme a Deus, que cumpre o que fala, né? Que a sua palavra é sim e não precisa jurar, não precisa fazer tantas promessas, não, é cumprir a sua palavra, é ter temor a Deus, né? Então, nós trazemos isso como exemplo para a nossa vida. Boaz cumpriu aquilo que havia prometido, se essa fosse a vontade do Senhor, claro. O tópico 2 vai falar do casamento de Ruth. E o subtópico, transferência de direito. Maravilha, né, queridos? É uma história também muito romântica. A história de Ruth, de Noemi, além de um amor altruísta, de uma fidelidade, né, de uma lealdade que nós aprendemos, mas também é uma história romântica, uma história de amor, né, uma história onde há ali, né, um casamento, né, há uma declaração de amor entre Boaz e Ruth, né? Ele com mais idade e ela mais jovem, um pouco mais jovem, mas que seria resgatada, seria fiel a esse esposo e suscitaria a memória do seu falecido marido. Tudo por amor. E quando a gente fala em amor, reflete em quem? Reflete no próprio Deus, porque Deus é amor. Só Ele tem esse amor verdadeiro, esse amor que expressa a bondade, esse amor que expressa a lealdade, né? Esse amor incondicional, só o nosso Deus. Ruth 4:8. Disse, pois, o resgatador a Boaz: compra tu, e tirou o calçado. Tá? A cerimônia era um antigo costume em Israel. Assim acontecia uma negociação, quando um dos negociadores queria confirmar o seu acordo numa transação, tirava o calçado e o transferia para o parceiro. Naquela situação, o parente, que é o portador do direito de resgatador, o renunciou a favor de Boaz, dizendo: compra tu. A gente viu isso, né? Já vimos anteriormente. Suas palavras eram uma declaração legal e com o gesto simbólico de tirar o calçado, entregá-lo a Boaz, tornava pública a cessão de direito de remidor que foi transferido a Boaz. Nós explicamos isso anteriormente, claramente, para nosso entendimento. A forma de julgamento, né, ali no período de Boaz, ali entre os israelitas, né? O povo de Judá, de Belém de Judá. Então, esse era o ato, tirava o sapato, entregava a pessoa, dando-lhe o direito de tomar posse, de resgatar, enfim. Tá? Então, nós já explicamos isso anteriormente. Aqui o subtópico 1 do tópico 2 apenas vem reiterar, vem reforçar esse entendimento. O item 2 vai falar: Boaz casa-se com Ruth.
Ruth, capítulo 4, versículo 10. E também tomo por mulher Ruth, a moabita, que foi esposa de Malom, para suscitar o nome deste sobre sua herança, para que este nome não seja exterminado entre de seus irmãos e da parte da cidade. Disto sois hoje testemunha. Então, ele reconhece, Boaz declara com seus lábios que casará com Ruth, resgatará Noemi e suscitará a memória do esposo Malom e do pai Elimeleque. Boaz assume o legítimo título de resgatador e ainda no mesmo cenário jurídico dirige-se às testemunhas, aos anciãos e ao povo e diz: sois hoje testemunhas de que comprei da mão de Noemi tudo o que pertencia a Elimeleque, a Quilion e a Malom. Essa formalidade era um procedimento legal israelita. Então, Boaz, ele declara com seus lábios, está no versículo 11, né? Ele declara com seus lábios: eu resgatarei tudo que pertencia a Elimeleque, a Quilion e a Malom, né? Essas memórias dos homens dessa família. Se nós formos ver, queridos, é a memória dos homens da família, do pai que faleceu, dos 2 filhos que também posteriormente vieram a morrer, né? E ficou apenas as viúvas. Ou seja, ele suscita, ele se compromete em suscitar essas memórias nessa família, né? Ali na cidade de Belém de Judá. Eu também trago assim um testemunho muito interessante, similar a isso aqui. Eu perdi o meu pai quando eu era jovem, fiquei órfã, foi quando o Senhor Jesus me adotou, me resgatou, glória a Deus, aleluia, e posteriormente perdi um irmão. Perdi um irmão, né, para o crime, para a sociedade maléfica, né, que nós temos uma parte da sociedade que é má, né? Então ele faleceu, perdeu a vida em meio a escolhas ruins, em meio a escolhas que o prejudicaram em sua vida. E ficamos ali, eu, minha mãe e as minhas irmãs, né? E depois casamos. Vieram nossos esposos, eu sou casada com o pastor Valdinei, glória a Deus, e que com certeza veio resgatar algo, resgatou algo importante, algo honra, né? Deus nos honra, a presença de um homem em nossa família, isso é muito importante, queridos. Mulheres sempre será um lado frágil na sociedade. Nós vemos aqui. Por que a história de Ruth ela se destaca nesse período? Porque Jesus, ele cuida do órfão. Nós vamos ver na Nova Aliança que o Senhor, ele cuida do órfão, ele cuida das viúvas. Ele tem esse zelo pelas viúvas. Em toda a palavra de Deus nós vemos a manifestar o amor de Deus, o nosso Pai, e de Jesus Cristo, nosso Salvador, em amor aos mais necessitados, aos mais frágeis, aqueles que precisam ser amparados, precisam ser cuidados na sociedade. E as mulheres estão nesse contexto. Não é de hoje que as mulheres estão nesse contexto. A gente viu na história de Juízes que ali houve crimes horrendos contra a mulher. E essa história de Ruth ainda acontece nesse período de Juízes, né? E também as mulheres, elas se tornaram objeto naquele período, se tornaram espólios de guerra, foram fragilizadas totalmente. E o que acontece? O próprio Jesus, ao vir na terra, ao se fazer homem no meio da humanidade, ele valoriza a mulher, ele traz um valor especial, um amor especial pelas mulheres. Aleluia, glória a Deus, porque eu como mulher declaro, eu preciso desse amor, eu preciso desse resgate, eu preciso desse cuidado, desse zelo do Senhor na sociedade hoje. Uma sociedade que ainda discrimina mulheres, que ainda acontece muito feminicídio, onde viúvas sofrem, né? Onde muitas são abandonadas pelos seus maridos,
tendo a responsabilidade de ser mãe, de ser pai, de cuidar daquele filho. Então é uma realidade nos nossos tempos. Não tem como nós fugirmos disso. E nós precisamos da ajuda do Senhor, nós mulheres. Não é essa filosofia de mulher que a sociedade prega, né? O feminismo. Não, não é isso. Não é esse empoderamento que a sociedade prega hoje, não. Mas é esse resgate de Jesus, é esse cuidado do Senhor, né? É as portas que Ele tem aberto para que nós possamos entender o propósito de uma mulher, da mulher sábia, da mulher virtuosa, que a Bíblia nos diz, que a Bíblia nos revela, né? E que nos faz mais do que vencedoras. Hoje eu sou casada com o pastor Valdinei, tenho 2 filhos abençoados, Felipe, o Fernando. Pretendo, pela misericórdia do Senhor, desejo no meu coração ter netos, né? Ter uma mente, ter uma história, vamos dizer assim, uma posteridade abençoada, registrada, principalmente como uma mulher de fé, uma mulher que creu, que acredita na palavra, que acredita em Jesus, que acredita no reino de Deus. Essa seria a minha maior herança que eu poderia transferir aos meus filhos, aos meus netos, aos meus tataranetos, mesmo que o Senhor tenha me levado, mas que essa seja a minha marca como mulher, né? E assim foi na vida de Noemi e de Ruth. Noemi não deixou de crer no Senhor. Em toda a sua história, ela se entristeceu, ela se amargurou em determinadas percas, se amargurou, mas ela não se revoltou contra o Senhor. Sempre havia o temor e a obediência no coração dela. Ela sabia que só o Senhor poderia mudar a sua história. Volta para Belém, não quer ser chamada como Noemi, né? E sente o coração amargurado, mas a gente vê ali o agir de Deus constante na vida dela, né? As demonstrações da misericórdia do Senhor, e ela entendeu isso. Nós temos que entender, queridas, nós temos que entender a manifestação do Senhor nos detalhes na nossa vida. Seja em coisas pequenas ou em coisas grandes, Ele vai agir, nos abençoar, fazer o melhor por nós. Não como nós queremos, não com desobediência, mas com fidelidade, com lealdade, porque Ruth foi leal a Noemi, e nós temos que ser leal e fiéis, obedientes a Deus, e Ele fará por nós tudo aquilo que nós merecemos, segundo a sua vontade. O item 3 diz, somos testemunhos, 4:10. Todo o povo que estava na porta e os anciãos disseram, somos testemunhos. O Senhor faça a esta mulher que entra na tua casa como a Raquel e como a Lia, que ambas edificaram a casa de Israel. E tu, Boaz, a ti valorosamente em Efrata e faze-te nome afamado em Belém. Eita glória, que maravilha, né? Ali todos foram honrados, queridos. Nessa história todos são honrados. As viúvas, a memória dos homens daquela família e o próprio Boaz é honrado naquela sociedade. A aprovação das testemunhas, declarações de Boaz, legitimava e encerrava a transação. Mas as manifestações delas foram além, desejando que a bênção de Deus estivesse sobre Boaz, né? Ali eles declararam que haja bênção, né, na tua vida, sua esposa. Eles desejaram que Deus fizesse de Ruth como a Raquel e a Lia, né? Mulheres guerreiras, 2 mulheres esposas de Jacó, as genitoras da nação de Israel, né? Nesse pedido está implícito que Deus desse fertilidade a Ruth para ser mãe de uma distinta descendência, provendo um herdeiro para Elimeleque. A Boaz desejaram que ele fosse valoroso, afamado em Belém e sendo progenitor de uma grande e próspera família em Efrata, né? Então foram os desejos dos homens da clã daquela cidade, daquela
sociedade, eles abençoaram, né? Eles declararam bênção sobre esta união, sobre esse resgate feito por Boaz. Por fim, para encerrar as manifestações, os testemunhos e os anciãos disseram que o sucesso de Boaz somente seria possível por meio da prole que o Senhor tiver desta jovem. Ruth, capítulo 4, 12. Prole que o Senhor te der desta jovem. Aqui declara que Boaz era um pouco mais velho do que Ruth, a jovem viúva, né? E ela sim teria filhos, não somente o herdeiro, o primogênito, que herdaria a memória, como outros filhos, né? Que Deus daria a este casal para receber as bênçãos, né? Que Deus havia derramado sobre este casal. Ao mencionar desta jovem, eles afirmam que os descendentes de Boaz viriam do seu casamento com Ruth, né? Então, ele teria, sim, outros filhos, né? Além do primogênito resgatador de Elimeleque, eles teriam outros filhos, eles teriam uma família abençoada, uma família, né? Onde nós vamos ver mais à frente, vai entrar a genealogia de Davi, né? Ali, que é de Judá e que futuramente também vai ali impactar no próprio Salvador Jesus Cristo. Então, ou seja, Boaz, né, que é de Belém de Judá, casado com uma gentil de Moabe, mas que rejeitou tudo no passado para se tornar uma nova mulher, para receber este Deus poderoso ali dos israelitas, crer, né, entregar a sua vida, viver o novo de Deus, de obedecer, de ser fiel, de ter amor, as características do que o nosso Deus precisa para operar maravilhas na vida de uma pessoa, né? Para finalizar a nossa lição, o tópico 3, que retrata e fala da felicidade de Noemi, o subtópico 1 diz a concepção de Ruth, no capítulo 4, versículo 13. Assim tomou Boaz a Ruth, e ela passou a ser a mulher, sua mulher. Coabitou com ela, e o Senhor lhe concedeu que concebesse e tivesse um filho. Na sociedade belemita, Ruth começou como serva. Está lá no capítulo 2, versículo 13. Depois, como jovem, era tratada, está no capítulo 3, 12. E por fim, como esposa de Boaz, está no capítulo 3, versículo 13. Resultado, assim, daquilo que Noemi tanto desejou no início. Está lá no versículo 9 do capítulo 1. E mais recentemente, planejou, né? Então, Noemi desejou e planejou, né, para a vida de sua nora Ruth. Que Ruth tivesse um lar, tivesse segurança e fosse mãe, né? Então, essas bênçãos que Noemi desejava para a sua nora, né? Que recaiu sobre ela, que Deus abençoou e concedeu. As mulheres da cidade, de novo, fazem presentes na vida de Noemi, louvando a Deus por ter dado a ela um neto, que manteria viva a descendência de Elimeleque. Elas abençoaram o menino, desejando que ele fosse afamado, como os anciãos desejaram a Boaz, também no versículo 11. Porém, mais de maneiras mais extensas, não só na cidade de Belém, mas entre todas as nações de Israel. Que esta criança fosse reconhecida, aclamada, né? Que ela tivesse destaque ali na sociedade, na clã, né? Fosse conhecido em Belém. Essa celebração, ela contribuiu para concluir com alegria a história de Noemi, que no início era desolação e vazio, agora reflete a concretização ao ter os braços e o colo cheio com a esperança desejada. Então, Noemi chega a Belém de Judá como uma mulher amarga, triste, né? Tratando pessoas com amargura, mas depois, ao ver a mão de Deus, o agir do Senhor, ela muda os seus sentimentos, né? Ela se alegra, ela abençoa, ela tem palavras de bênção
nos seus lábios para declarar aos que estão ao seu lado, né? Prova de que a amargura já tinha passado de sua vida. A amargura Deus já tinha curado, Deus já tinha trabalhado para tirar a amargura do seu coração. Ao ver Deus abençoando, as bênçãos do Senhor, as mãos abençoadoras de Deus sobre a vida de sua nora Ruth e sobre a sua vida também. No tópico 2 diz assim, a alegria de Noemi. Os vizinhos lhe deram um nome dizendo, a Noemi nasceu um filho, lhe chamaram Obed. Esse, o pai de Jessé, pai de Davi. Que maravilha, né? Aqui os projetos do Senhor sendo realizados, né? Os propósitos de Deus. Muitas das vezes nós passamos por dificuldade, luta, e nós só olhamos para a luta, né? E nos ficamos amargurados, muitas das vezes com isso. Deixamos de olhar o propósito. Por que que o Senhor concedeu? Por que que o Senhor permitiu? Por que que foi dessa forma? Por que que eu estou sofrendo, né? Perguntar o propósito de Deus nessa história, nesta situação difícil que estamos passando. E Noemi viu, através desse neto, desse primeiro filho de Ruth, o resgatador da avó, Noemi, o resgatador da memória do seu falecido marido, Elimeleque, dos seus filhos, e mais do que isso, né? Deus escolheu uma gentil, uniu com um israelita, né? Converteu ela a ele, trabalhou na vida de Ruth, para que pudesse ela gerar ali um descendente, né? Um parente, uma linhagem de Davi. Então, é maravilha, é bênção que o Senhor tem e faz na nossa vida e por nós. Então, as mulheres falaram dos benefícios que o menino proporcionaria a Noemi. Ele seria o resgatador da vida de Noemi, trazendo sua alegria de voltar e impedindo a extinção da família de seus falecidos, né? Do esposo, dos filhos, né? Seria o consolador da sua velhice, esse neto, por todos os dias da sua vida. Ele proveria para que não faltasse o pão sobre a sua mesa. Foi um resgate, queridos. Ruth, que se manteve silenciosa na cena, é honrada pelas mulheres por sua bondade. As mulheres declaravam isso, pois a tua nora que te ama, olha aí, olha essa expressão gloriosa, pois tua nora que te ama o deu à luz, e ela te é melhor do que 7 filhos, diz a palavra do Senhor. Essas mulheres em Belém declaram a Noemi. Parece estranho Ruth ser tratada de nora, né, por Noemi, agora casada com Boaz. Parece estranho aos nossos ouvidos. Isso demonstra que Ruth e Noemi mantinham um relacionamento mútuo, de respeito e amabilidade, mas a condição é mantida por causa do resgate. Na nossa expressão, ela é melhor que 7 filhos, as mulheres mostram a simbologia desta condição para aqueles dias. Ter 7 filhos era uma bênção divina, uma grande honra. E se fosse muito melhor pelo valor atribuído aos homens, né? Eles lutavam, eles proviam, eles administravam, eram os homens. Então isso era uma honra, né? Ter um filho homem, ter um filho do sexo masculino, né? Naquela época. Noemi faz simbólico gesto, se alegra, né? Ela silenciosamente, né, fecha o círculo da sua vida. Tomou das mãos das mulheres o menino e o pôs no regaço, nos seus braços, e entrou na casa dela e cuidou dele. Diante disso, ela exclama, a Noemi nasceu um filho, relembrando o lamento dela, né? Então, naquele período em que ela perdia, agora ela diz, Noemi nasceu um filho, aleluia. Quão grande foi a alegria desta mulher, desta senhora, desta viúva, né? Provando que Deus cuida das viúvas, né? E que nós também temos que cuidar das viúvas, ajudá-las nas suas necessidades, né? Acolhê-las, abraçá-las, declarar que amamos e que Jesus as ama também. Antes vazia, agora vivendo sua completude. E para finalizar, as mulheres deram o nome ao menino e lhe chamaram Obed.
aquele que trabalha, aquele que serve, tá? E o tópico 3, para nós encerrarmos, vai falar da genealogia de Davi. Está no capítulo 4, versículo 22. Boaz gerou Obed, Obed gerou Jessé, e Jessé gerou a Davi. Davi que nós conhecemos muito bem, né? O rei Davi, da linhagem de Judá. Este é o pai de Jessé, o pai de Davi. Portanto, antepassado ilustre, que certamente contribuiria para a certificação da autenticidade do reino de Davi, além de ser um descendente de Judá, uma das suas principais famílias, da qual o próprio Davi descendia. Nesta lista, Boaz ocupa o 7º lugar, o de antepassado honrado, um notável e reconhecido. Boaz vem ser como se um herói, né? Ele vai ilustrar, ele vai, né, se caracterizar como um herói nessa história, um homem que resgatou, que se dispôs, né? E aqui nós vamos encerrar a nossa lição fazendo uma analogia bíblica, porque esse resgate, essa posição de Boaz nos remete a quem? A quem nos remete? Ao próprio Senhor Jesus, porque a própria Bíblia, toda a Bíblia, da antiga até a nova aliança, ela vem revelar, ela vem apontar para o Senhor Jesus. Boaz, ele agiu como Goel, ou seja, um resgatador, segundo as leis do Levirato. Está no capítulo 4, versículo 10. Boaz significa nele há forças, né? E aqui nós vamos fazer uma analogia final, né? Comparando e apontando para o Senhor Jesus, que diz assim: Boaz, como resgatador, fornece um belo tipo de Cristo. Ele caracteriza, né? Ele simboliza um tipo de Cristo. Era um parente de sangue. Se nós formos analisar, Cristo também, né, tinha essa mesma característica aí que nós estamos vendo. Tinha recursos com que comprar a herança que fora perdida. Ele era consanguíneo, ele tinha o dinheiro para comprar aquela herança e estava disposto a resgatar. Mais do que isso, ele estava disposto a resgatar, queridos. Ele queria fazer, ele tinha o recurso e ele queria resgatar. Ele queria resgatar, ele tinha o desejo, ele estava disposto. Essa disposição que nós vemos aí é a disposição de amor. É uma disposição de cuidado, né, de querer bem. E isso está emblemático, está bem assim, também caracterizado em nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Por isso eu vou ler com vocês aqui em Romanos 1:3, que diz: com respeito ao seu filho, o qual segundo a carne veio da descendência de Davi. Quem é esse? Jesus. Então era um parente de sangue também, Jesus. Com respeito ao seu filho, o qual segundo a carne veio da descendência de Davi. Foi designado Filho de Deus com poder. Então, as características do resgatador Boaz se apontam para Jesus Cristo. No primeiro tópico, era um parente de sangue. Tinha recursos com que comprar a herança que fora perdida, né? Então, ele tinha como que comprar a aliança que fora perdida. Está aqui em 1 Pedro, que diz: sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que foste resgatados do vosso fútil procedimento, que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro, sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo, nós fomos comprados. Foi esse o preço. Ele tinha o dinheiro, ele tinha com que comprar a herança. E ele comprou pelo seu sangue. Então, aponta também para Cristo Jesus.
estava disposto a resgatar, aleluia, ele estava disposto, Jesus tinha vontade, desejo de nos resgatar. Está aqui em Hebreus 10:7 que diz: então eu disse, eis aqui estou, no rolo do livro está escrito a meu respeito, para fazer, ó Deus, a tua vontade. Então, tipologia de Boaz, que aponta para o Senhor Jesus, que ele era de sangue, né? Da linhagem era homem, era consanguíneo, né? Da linhagem de Davi. Ele tinha recurso, né? Ele tinha com o que comprar, né? O valor a pagar, que foi o seu sangue, e ele estava disposto a resgatar. Eu me coloco, ele diz. Então eu disse, eis aqui estou, aleluia, no rolo do livro está escrito a meu respeito, para fazer, ó Deus, a tua vontade. Qual é a vontade? De vir em nosso favor, de renovar a nossa aliança com Deus, de nos resgatar do pecado, de dar a vida por nós, aleluia. Aponta para o Senhor, aponta para Jesus, o resgate de Boaz. Glória a Deus, aleluia. Eu quero ler com os irmãos a aplicação pessoal, que diz assim: a figura do resgatador Goel aponta profeticamente para o nosso Redentor, que concedeu o direito de participar legalmente da família de Deus e sermos eternamente os seus herdeiros. Nós temos uma herança, queridos. Nós temos uma herança gloriosa, incalculável, incontável, imedível. Não tem como medirmos, mas nós só temos a certeza, a fé, a fidelidade, né? O amor de que um dia nós alcançaremos esta herança em Jesus Cristo. E Ele também vai nos exaltar. Nós já somos honrados, mas seremos mais honrados ainda. Então, que nós possamos tomar esta lição, que parece simples, 4 capítulos apenas, que tem um contexto romântico, né? E de resgate, mas ensina muito para as nossas vidas o amor de Deus, que o amor, ele vence e cobre qualquer coisa. Em meio a sofrimento, em meio à luta, em meio à dificuldade. Ele cobre qualquer coisa. Então, essa é a conclusão da nossa lição. Este final, tá, da lição é a nossa conclusão. Eu quero agradecer mais uma vez a Deus por essa oportunidade primeira, né, aqui no vídeo, nas aulas da nossa Escola Bíblica Dominical Inovadora. Espero que vocês tenham gostado. Nós possamos nos encontrar mais vezes, eu, missionária Jeane Gonzaga, juntamente com aqueles que precisam, que buscam esse material para reforço, para aprendizado, quem não é professor, né? E faça parte, assista, curta, né? Compartilhe com alguém que precisa. Vamos compartilhar esta palavra a todos que precisam, queridos, pois nós vamos herdar o mesmo céu, nós vamos herdar a glória, a promessa de Deus, nós estamos caminhando para o mesmo lugar, que é a glória do nosso Jesus. Então, compartilhe e recorra sempre a esse material. É um material abençoado que Deus dispôs nesse período de tecnologias, de cursos online, né? A gente viu que as ferramentas tecnológicas cresceram muito pós-pandemia. E isso é um novo que veio para ficar. E facilita, porque aonde nós estamos, nós podemos compartilhar, refletir a palavra do Senhor, né, com muita alegria, compartilhar com pessoas que precisam e darmos as mãos àqueles que estão esperando uma palavra de amor, uma palavra de conforto, uma palavra de fé. Que Deus em Cristo nos abençoe e até a próxima. Tchau!